Aí que vem aquela pergunta, né? Qual a diferença entre a mentira e a mitomania? Que é esse quadro psiquiátrico que leva à compulsão. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Michele Gonçalves. Bom dia, querida. Michele. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Prazer, tá? Uma honra ter você aqui conosco. Obrigada. A gente podia conceituar, né, mitomania e qual é a diferença da mitomania para mentira? Sim. A mitomania, ela é um quadro compulsivo, né? A pessoa, ela não tem controle sobre aquilo. Ela mente compulsivamente. A mentira, a gente pode se dizer que é como vocês disseram aqui, né? Quem nunca mentiu, né? Tem algumas pesquisas até que apontam que a gente mente cerca de 25% do dia, né? Verdade. E a gente mente sem perceber. Por quê? Porque existe a mentira social, né? Uma mentira que ela é aceitável socialmente, né? É uma mentira que parece que ela já está legalizada no sistema, no nosso sistema. Por quê? Porque a gente tem um comportamento, às vezes, de evitar certas situações de desconforto. Sim. Né? Situações em que você pode constranger o seu próximo ou que você possa se colocar numa situação desagradável, né? Sim. Por exemplo, você está passando por um momento difícil na sua vida e alguém chega para você e fala: "Ô Carol, tudo bem com você?", né? Talvez por não ser do seu círculo de amizade, você vai responder que está tudo bem. Tá bom, Né? bom também. Está tudo bem, né? Mas você está mentindo, não está tudo bem. Então, são mentiras assim que são aceitáveis socialmente, mas não deixam de ser mentira, né? É mentira, não é verdade. Às vezes não são classificadas nesse nível ali do que faz mal. Sim, com Porque certeza. ali é só, não, tá tudo bom, tá tudo bom. Isso. Mas só para desfazer ali, ainda assim é uma mentira Ainda assim é uma e mentira. precisa ser atencionada. Sim. Aí eu pergunto, Michele, quando a Carol falou sobre essa conceituação da mitomania, isso é desenvolvido por hábitos ou já tem algum outro fator causal para chegar a esse quadro Ou tão até complicado? genético também, sei lá, né? Olha, Patológico? a gente liga isso muito à história da vida do sujeito. Por exemplo, vamos pensar na criança, né? Tudo começa lá na infância, né? A criança até os 7 anos de idade, ela não tem uma noção de diferenciação entre mentira e fantasia, né? Ela tem aquela questão da fantasia. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para saber diferenciar, né? Se ela está mentindo ou se ela está fantasiando. Então, existem ambientes propícios para levar essa criança a mentir, sim, né? Ambientes, às vezes, que negligenciam o afeto, ambientes violentos, ambientes muito rígidos, né? Pais muito rígidos. Então, esses ambientes, eles podem propiciar que essa criança tenha um comportamento de mentir, porque ela vai começar a evitar certas coisas, né? Falar certas coisas, né? Para não ter problemas, né? Problema com aquele pai que é muito rígido, problema com aquela mãe que bate muito, para ser aceito. E aí a gente pensa também nos adolescentes, né? Nos grupos, né? Quando eles estão começando a se inserir nos grupos, né? Sim. Então tem essa questão da aceitação muito forte. E às vezes eles tentam mentir, né? Traz uma realidade que não é deles, né? Eles se cobrem de uma realidade que não é deles. A gente pode considerar mentir até você vai contar uma situação e acrescenta alguma coisa, você já mentiu. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É verdade. Né? O telefone sem fio, né? Você Isso. fala uma coisa, no final lá, nossa, outra completamente Não deixa de ser diferente. mentira, né? Começa um contexto verdadeiro e depois Como é que a insere gente uma pode mentira. detectar, né? A pessoa está assistindo, às vezes ele convive com uma pessoa. A pessoa que mente, quem tem a mitomania, ele acredita que aquilo é verdade ou ele sabe que é mentira, mas não consegue falar a verdade? ele sabe que é mentira. Ele sabe que é mentira. É porque tem gente que acaba acreditando na própria mentira, já viu? Depende Então, É verdade. começa falando mentira. Eu já conheci gente assim, no final, até ele estava acreditando, estava brigando de verdade, porque estava Aquela acreditando que velha aquele história, negócio... uma mentira contada algumas vezes, ela se torna uma verdade. Isso aí, O mitomaníaco, ele sabe que ele está mentindo. Mas dependendo da evolução do quadro, sim, ele pode acreditar que aquela mentira dele é uma verdade. Pode se tornar uma verdade para ele. Mas o que mais caracteriza esse quadro
é a questão dele, ele não quer prejudicar o próximo. Ele faz como uma compulsão, sabe? Aquilo para ele é necessário. Ele não dá conta da realidade dele. Por quê? A maioria dos quadros de mitomania são de pessoas que têm autoestima baixa. Pessoas então, que têm... não existe uma relação, por exemplo, assim, de intencionalidade naquilo ali, de má fé naquela história? Não existe. Não existe. Ele faz isso para suprir a necessidade que ele tem, né, de se inserir em algum meio, ainda que saiba que está mentindo. Ainda que saiba. E se alguém for levar assim, você mentiu e provar, ele continua firme? Não mentiu. É o confronto, Como né? é? A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do confronto, né? Porque as pessoas que têm o quadro de mitomania, como elas têm a autoestima muito baixa, quando você confronta ela, isso pode se agravar e até levar a um quadro de depressão, né? Então, o confronto, ele tem que ser realizado, mas de forma adequada. Então, a gente indica mesmo a psicoterapia, né? Às vezes, a pessoa que está ali do lado, convivendo com o mitomaníaco, ela pode buscar ajuda para poder buscar informações de como agir nesse confronto, né? Que tem que ser de forma delicada. Agora, Michele, a mitomania, ela está associada também com alguns outros quadros, algumas outras doenças. Por exemplo, a gente pensar assim, a psicopatia. O cara, às vezes, ele vai mentir e ele... Quem? Onde eu estou? Sim, pode estar associada, sim. Ela geralmente pode se associar a quadros de transtorno de personalidade, né? Quando você fala de psicopatia, né? A gente pode pensar que no quadro de psicopatia, esse sujeito, ele acredita naquela verdade. Aquilo é uma verdade para ele. E ele vai usar essa verdade como ferramenta, mas em favor próprio. Ele não tem essa questão de não prejudicar o outro. Porque não tem ele esse tem sentido intencionalidade. de limite, né? Não tem esse sentido de lei ali, né? Justamente. Ele já tem essa intencionalidade. Ele vai usar a mentira como uma ferramenta e se precisar prejudicar o outro, ele vai prejudicar. Porque ele não sente nada. Não. Ele não tem essa sensação de culpa, ele não tem essa... Né? Entendi. O mitomaníaco é diferente. Ele já quer ser aceito, ele faz justamente para agradar o outro. Justamente. Participa aqui, gente, manda sua pergunta. Pode mandar aqui pra gente, inclusive. 319-8402-9756. Compartilha conosco aqui, ó, tira a sua dúvida. Pode mandar aqui Claro. uma participação Claro. aqui? Olha só, então nós vamos aqui falar com a Otília de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Eita. Bom dia, queridos, paz do Senhor, Bom dia. abençoada semana, assistindo essa bênção de tudo um pouco. Amém. Mentira para mim é grave pecado. Roubo da confiança que depois de perdido, nunca mais se recupera. Ela está dizendo aqui, a nossa querida Otília. Pode ser recuperado, mas é recomeçar um novo trabalho, é tudo de novo. Mas demora, interessante, né? Até diante disso aqui, Michele, para você construir uma confiança é um processo, mas para você... Quebrar essa confiança é muito rápido. E reconstrução é mais difícil ainda, não é? Com certeza. Mas eu penso assim, quando você tem uma perspectiva diferente sobre o quadro da mitomania, você tem mais facilidade em entender esse próximo. Quando você entende que aquilo é uma doença. Isso. Quando você entende que ele está passando por uma doença e que ele precisa de ajuda, você vai ter mais facilidade de entender aquela pessoa, né? Você não vai sentir o que você sentiria por uma pessoa que age com intenção, com maldade, com falta de caráter mesmo, né? Porque tende a você sentir raiva de uma pessoa. Essa empatia é a forma, talvez, o primeiro passo para ajudar alguém nesse contexto. Sim, é o primeiro passo. Você se colocar no lugar do outro e saber que ele está adoecido. Como identificar? Como identificar? O mitomaníaco. Geralmente... A pessoa que está assistindo vai descobrir que ela é, ou que ela convive com alguém. Justamente. Identificar ou reconhecer, né? A convivência, né, gente? É a convivência. Né? Você convive com uma pessoa e você percebe que o diálogo, que aquela fala dela não tem muita coerência, né? O sempre é assim, é recorrente. Quase sempre é assim. E o mitomaníaco, ele tem, na fala dele, geralmente, ele tenta criar uma realidade que não é a dele. Por exemplo, se ele não tem dinheiro, ele vai criar uma fantasia de que ele tem muito dinheiro,
Então, é totalmente contrária. E quando você convive com a pessoa, você consegue detectar Fica isso. meio descarado? Fica. E fora a coerência, né? Que um dia ele vai te contar uma mentira. Mas olha a dificuldade para ele continuar com essa mentira. Manter, o que o Serginho né? falou no início do programa, né? Para ele manter, ele pode entrar em controvérsias aí. Pessoas- Grandes apuros. Aí, por exemplo, a pessoa pode se tornar, por exemplo, como vem da infância, ela pode descobrir, se tornar uma mitomania com 12 anos, mas também com 60 anos. Isso aí não tem idade ou tem uma idade normalmente? Olha, é um que processo. É o É um processo. Tem acontecido. Né? O que eu falo é que ambientes na infância que propiciam, né, que a criança minta, se ela não for ali educada pelos pais, né, se os pais não mostrarem para ela a consequência daquela mentira, porque não é só chamar a atenção da criança. É muito importante você mostrar a consequência da Sim. mentira, para que ela entenda que A correção dessa conduta. Isso. Ainda que os pais assim o façam, lá na frente, por questões eventuais, ambientais, ela pode ali também startar já na fase adulta? Sim, pode. Pode sim. Uau, tá vendo? É uma raizinha desgraçada essa daí. Oh. Agora, Michele, Vamos deixar o povo na rua agora nós falar? vamos saber o que o povo tá falando aí O sobre o povo dia na da rua mentira. quer que fala, gente. Aqui o povo tem voz e tem Fala vez. conosco. Manda pra gente. O Dia da Mentira foi criado pelos franceses no século XVI. Desde então, essa comemoração tem se tornado popular em muitos países, sendo lembrada todo dia 1º de abril. Mas será que a mentira é um hábito de todos? E será que existe a mentira aceitável e a não aceitável? É o que vamos descobrir. Todas as pessoas têm o hábito de mentir ou isso é característica só de algumas? Todas têm o hábito de mentir. Eu acho que é só de algumas pessoas, né? Porque tem gente que não consegue mentir. De todos, eu acredito que não, mas em torno de 90%. Eu acho que todo mundo fala uma mentirinha. Maioria. É. A maioria pratica sim. Eu até particularmente eu não gosto da mentira não, até por conta da minha religião, né, que eu sou evangélico. Mas a maioria hoje é difícil achar uma pessoa que conta a verdade. Você acha que existe a mentira aceitável e a não aceitável? Mais ou menos, né? Por quê? Eu acredito que algumas mentiras são necessárias. Por exemplo, em algumas situações, às vezes é preciso te dizer uma mentira. Não uma mentira, mas digamos que uma omissão da situação. Não, mentira é mentira em qualquer situação. Para mim, mentira é mentira. Eu acho que existe. A mentira aceitável é aquela mentira que, por brincadeira, né? Agora, não aceitável já é fazer uma coisa mais séria, virar mentira. Vamos supor, seu amigo faleceu ali, o cara falar uma mentira dessas aí já não é aceitável. A senhora já falou para alguém que a comida estava gostosa quando não estava, ou que a pessoa estava bonita quando realmente ela não estava? Realmente. Então, eu gosto muito de cozinhar, né? E às vezes eu tenho que falar também com as pessoas, né? Mesmo que eu não tenha gostado, eu falo que estava muito boa. Geralmente eu falo a verdade, mesmo sendo, às vezes, mal compreendida, né? Mas eu acredito que se a gente não falar a verdade naquele momento, a pessoa não procura nem melhorar o que está errando. De uma maneira geral, você acha que a mentira é algo bom ou ruim? Ela não é uma coisa muito boa. Ainda mais assim, que pode prejudicar as pessoas, pode acabar com o relacionamento, pode fazer as pessoas perderem emprego, né? Então, assim, verdade é sempre o melhor. É um meio termo, né? Digamos que é um meio termo. Não é algo bom nem ruim, às vezes só necessário. Para mim, a mentira ela é bastante ruim, até porque dependendo da mentira que você contar, você vai estar afetando pessoalmente a pessoa, né? E ela em si tem perna curta. A mentira ela tem perna curta. Uma hora ou outra a verdade chega. Tô bom. Serginho, amor, e aí? Você acha que eu tô bonita hoje? Já tá, Carol, tá você é feia muito pra joia. caramba. Você é muito joia. Aí você fala assim, tá bonita hoje pra não falar, mas fala, nossa, você é tão simpática. É verdade. Você é tão inteligente. Ela pergunta uma coisa, você responde outra. Muda É o igual foco, também, né? igual o boné Muda o do foco. Filipão. Muda o foco. Aqui. Hoje, estão chamando ali. Carol, o boné do Filipão é conhecido como boné da mentira. Feio demais pra ser verdade. Você tá indo comer, você tá lá na casa da ovelha, Serginho. Que é a comida ruim pra caramba. E aí eu vi, e aí, pastor, você gostou?
Eu queria que o senhor falasse qual a nota de 0 a 10 que o senhor dá para minha comida. Aí nós E tá vamos ruim pra falar Dedéu? que precisa melhorar. Imagina. Ó, tem que falar, ué. Aí você Ó, cria uma... Tem gente que coloca, às Uma vezes, numa estratégia. situação... Mas é aí que entra Fala, minha também irmã, os... de 0 a 10 é muito pouco para você. Não vou nem falar, porque, tipo assim, é menos 4. Uma resposta Aí boa. já falou tudo. Uma 0 a 10 resposta é muito boa pouco, que você aí poderia dar, né, numa situação dessa, é você entrar primeiro com um estímulo, né? Dizer, olha, tá muito bom, mas... Ah, esse mais acabou tudo, zerou tudo. não, se mas- você fizer de outra aí, forma... Aí a tática de sanduíche, né? Uma coisa, um elogio, um recheio, Isso. né? Depois vem com o elogio. Eu sou mais essa nota aí, ó. 0 a 10 é muito pouco para você. É. Seria menos 5, né? A nota muito ruim. Vai saber, né? Querido. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.